Questão 37. Para melhor estudar o Sol, os astrônomos utilizam filtros de luz em seus instrumentos de observação. Admita um filtro que deixe passar 4/5 da intensidade da luz que nele incide. Para reduzir essa intensidade a menos de 10% da original, foi necessário utilizar N filtros. Considerando o logaritmo decimal de 2 igual a 0,301, o menor valor de n é igual a... Bom, segundo o enunciado aí do problema, existe um filtro, tá, que deixa passar 4/5 da intensidade de luz que incide aí nesse meio. Antes de começar aí a resolver o problema, a gente tem que entender como é que está funcionando isso, né? Então, a ideia é o seguinte: a quantidade de luz lá no ambiente, você vai ter em função da quantidade de filtros que você está aplicando. Porque a gente vai estar interessado em saber quando essa quantidade de luz vai ser 10% menor do que 10% do que a quantidade de luz inicial. Então funciona mais ou menos assim, olha só. Eu vou montar aqui como se fosse uma tabela, para ver o que vai acontecer com a quantidade de luz que a gente tem no meio após aplicar uma determinada quantidade de filtro. Então, no início, no zero, a gente tem uma intensidade de luz que eu vou chamar de zero. Apliquei o primeiro filtro. Então essa quantidade aqui não é mais essa, né? Ela vai ser 4/5 do que você tinha no início. Então agora, dependendo da quantidade de luz que você tem no início, você vai ter 4/5 do que você tinha antes. Apliquei outro filtro. Então, em cima desse resultado aqui acumulado, eu vou aplicar novamente, né? Eu vou ter 4/5 desse resultado aqui. Ou seja, ter 4/5 desse resultado aqui é multiplicar isso aqui de novo por 4/5. Ou seja, é pegar 4/5 e elevar ao quadrado. Então, eu tenho 4/5 ao quadrado de zero. Vou aplicar mais um filtro. Mesma coisa. Desse acumulado aqui, eu vou tirar 4/5. Então, 4/5 de novo, vou ter 4/5 ao cubo. E assim sucessivamente. Tá? Daí dá para criar uma generalização. Ou seja, esse expoente aqui, ele varia de acordo com a quantidade de filtros que estão sendo aplicados. Ou seja, isso aqui vai dar uma função, né? Uma função exponencial. O que a gente pode dizer é que por uma quantidade de N filtros aplicados a essa quantidade de luz, você vai ter I0 vezes 4/5 elevados a N. Ou seja, essa é a função que modela o problema. Daí a gente pode partir agora para o que ele pede. Ele quer saber quando isso aqui, dependendo de qual valor de N, quantos N filtros você vai aplicar, para que seja menor do que 10% da quantidade que você tinha no início. Então vamos escrever isso. Então eu tenho que I0 vezes 4/5 elevado a N. Eu quero saber quando isso aqui é menor do que 10% do que eu tinha no início. Começando a fazer as contas aqui, o I0, tá, a gente pode cancelar. Então quer dizer, a gente já fica com 4/5 de N menor do que 10%. Comecei a fazer conta, eu esqueço desse símbolo ali, eu trabalho com a notação de fração. Isso aqui virou uma equação exponencial, na verdade uma inequação exponencial, em que eu não consigo igualar essas bases para poder igualar os expoentes. Por isso que no problema é fornecido o logaritmo. E aí a gente tem alguns caminhos a ser tomados, tá? A serem tomados. Eu posso trabalhar com base 4, é uma boa, porque ele me dá o log de 2. Mas ele me deu aqui um 5, tá? E aí tem outras alternativas. Eu poderia transformar isso aqui em 8 décimos, e aí trabalhar com 8, que é base 2, e trabalhar com 10, que é a base do logaritmo, também sairia numa boa. Mas eu vou aproveitar aqui um momento para dizer que o log de 5, quando ele não é fornecido, se eu precisar usar algum logaritmo log de 5, né, eu posso recorrer aí ao que ele forneceu
com log de 2 e com log de 10, porque o log de 5 nada mais é do que log de 10 sobre 2. E aí, aplicando essas propriedades aqui, ou seja, eu preciso saber dessas propriedades aqui, né? De todas? Não, principalmente essas três aqui, né? Essas três aqui são as principais que mais aparecem, ou seja, o logaritmo do produto vira uma soma, o logaritmo do quociente vira uma subtração, e o teu logaritmo, né? O teu logaritmando elevado a um expoente, você joga esse expoente para frente. Então, aqui, aplicando a propriedade 2, né, que é a propriedade do quociente, vai virar uma diferença. E aí nós temos que o logaritmo de 10 na base decimal é 1. Qualquer logaritmo que tenha o logaritmando igual a base sempre vai ser igual a 1 pela própria definição de log, menos log de 2. Log de 10 na base 10, como eu disse, é 1, menos... eu vou usar só duas casas decimais, tá? Então, menos 0,30. Então, menos 0,30 é 0,70. Então, eu posso usar de antemão que o log de 5 é 0,70. Se você tiver uma calculadora aí, aquela científica, pode ser a do celular mesmo, se você digitar log de 5, ele vai dar 0,69 mais um montão de números aí, que são infinitos e não periódicos, que aí você pode usar a aproximação como 0,70 sem problema nenhum, tá? É claro que se for uma prova discursiva, seria bom você colocar esse raciocínio aqui lá para o avaliador ver que você sabe usar aí as propriedades e como aproximar o logaritmo de 5. Voltando aqui para o problema, a gente não pode resolver equações exponenciais ou inequações exponenciais com bases diferentes, então a gente pode fazer o seguinte, aplicar o logaritmo dos dois lados. E aí vai ficar log de 4/5 elevado a n menor do que log de 10 sobre 100. Já vou começar aplicando as propriedades aqui, tá? Vou aplicar as duas de uma vez só. Tenho do expoente, n vezes esse log aqui, que eu posso usar do quociente. Então, n vezes log de 4, que eu vou escrever já como 2 ao quadrado, já que eu tenho o log de 2 fornecido, menos o log de 5. Isso vai ser menor do que o log de 10, menos o log de 100, que eu já também vou escrever como 10 ao quadrado. É interessante quando a minha base é decimal, eu trabalhar com log de 10 ou com qualquer potência de 10. Então aqui eu tenho n vezes, 2 vezes o log de 2, que é 0,301 que ele forneceu aí, menos o log de 5 que a gente viu que é 0,70. Para igualar as casas decimais, eu vou colocar 0,700, tá? Na hora de fazer as contas, as casas decimais já estarem do mesmo padrão. Menor ou igual do que log de 10, que é 1, menos 2 vezes o log de 10, tá? 2 vezes 1, que dá 2. Continuando as contas aqui, n vezes 0,602 menos 0,700, menor do que menos 1. Né? 1 menos 2 menos 1. N vezes, 0,602 menos 0,700 vai dar um número negativo. Isso aqui vai dar menos 0,098, menor ou igual a menos 1. Dividindo ou multiplicando tudo por menos 1, isso aqui vai ficar positivo. E o sinal da desigualdade, não esqueça que eu tenho que trocar o sentido dele. Ou seja, n vai ser maior do que 1 sobre 0,098. Na hora de fazer essas contas aqui, o que você tem aqui embaixo é uma fração 98 milésimos. Né? Isso aqui, se você transformar em fração, é 98 milésimos. Na hora que você inverter, né? Você inverter a fração, manter a primeira e inverter a segunda, você vai ter o 1000 vai para cima e o 98 vai ficar embaixo. Ou seja, você vai ter n maior do que 1000 vezes 1000 divididos por 98, esse n aqui vai ser maior do que 10, alguma coisa. Né? Vai ser um pouco maior do que 10. Um pouco maior do que 10, para se encaixar na resposta aí, a gente tem n igual a 11, que é a letra C.